nós temos aqui, eu apresentei esse guideline aqui para vocês, lembra? Apresentei esse guideline, é o americano de meta e colaboradores, que foi baseado numa revisão sistemática. Ele foi feito para crianças acima de 1 mês, né, e menor ou igual a 18 anos. E agora eu estou introduzindo vocês a esse outro guideline, esse é o europeu, né, que é o da Sociedade Europeia de UTI pediátrica e neonatal, né? E também da Sociedade de Endocrinologia e Nutrição, o ESPENIC. Esse guideline aqui, ele é mais recente do que o americano, mas nós vamos ver ao longo do curso que eles são muito semelhantes para praticamente todas as recomendações, tá? Então, apesar desse daqui estar um pouco mais atualizado, né? E aqui eu chamo a atenção, eu vou introduzir vocês a mais um guideline, mas os guidelines servem como pontos de partida. Porém, a resposta do indivíduo à terapia nutricional é quem vai direcionar a tomada de decisão, né? Vamos começar com o guideline americano, né? E vamos então olhar cada uma dessas questões e recomendações aqui. Nossa, já que está tudo em inglês, calma. Eu traduzi aqui em português essas recomendações. Vamos ver a primeira questão aqui, né? Qual é o impacto do estado nutricional na evolução de uma criança crítica, né, em uma terapia intensiva? Bom, o que esse guideline americano fala? Que pacientes desnutridos, sejam subnutridos ou obesos, têm pior evolução clínica, caracterizado por maior tempo em ventilação mecânica, maior ocorrência de infecção, maior tempo de internação e mortalidade. Então, esse guideline mostra exatamente o que a gente vem mostrando desde o início do curso. Portanto, e a gente já tinha falado lá atrás dele, a avaliação nutricional deve ser feita dentro de 48 horas e semanalmente, pelo menos. Vamos a outra questão. Quais são as melhores práticas para você avaliar, né, fazer um screening para identificar pacientes que têm desnutrição ou aqueles que estão em risco, né, de subnutrição em uma terapia intensiva, né, pediátrica? Bom, o guideline americano chama a atenção para que pelo menos peso e comprimento para estatura, né, sejam aferidos na admissão, considerando o score-Z para IMC e peso para estatura. Isso aqui para crianças abaixo de 2 anos. Ou peso para idade para criança, ou peso para idade, né, que também devem servir como métodos de triagem. Para bebês, né, com menos de 36 semanas gestacionais, os guidelines americanos recomendam a circunferência craniana deve ser adicionada. Isso a gente falou lá na disciplina de avaliação nutricional, né? Então, além disso, métodos de triagem devem ser validados pela praticidade e eficiência em detectar aqueles subnutridos ou risco de subnutrição. Então, veja, além da antropometria, os autores do guideline americano, Meta e colaboradores, falam que aquelas ferramentas de triagem, né, que a gente mostrou nas disciplinas, né, tem a triagem, o Strong Kids, tem o Strong Kids, tem o mini avaliação subjetiva global, entre outros, né? Eles podem e devem ser utilizados desde que sejam validados, né, para aquela população. Interessante. Bom, qual é a recomendação em relação à energia, né? Como que deve ser feita essa recomendação? O guideline americano diz o seguinte, e aí a gente tem vontade de chorar, né? Dentro de uma terapia intensiva, é fundamental usar a calorimetria indireta como método de escolha para determinar o gasto energético. Ah, já que você está de gozação, né? Muitas vezes a gente não tem nem um plicômetro, nem uma, né? Você está falando que precisa de. Não sou eu, hein? São os guidelines. Mas seria maravilhoso que toda UTI, assim como tem, né, ventilador, assim como tem todo o equipamento, seria fundamental que eles tivessem uma calorimetria indireta. E vocês vão ver mais para frente por quê, né? Existe uma intervariabilidade ou intravariabilidade da necessidade energética ao longo
da internação de uma criança. Então, ela pode ter hipometabolismo, hipermetabolismo, em diferentes momentos durante a internação, né? Por isso que a calorimetria é um método de escolha. Tá, mas eu não tenho, né? Então, o que que eu tenho que fazer quando a gente não tem? Equação de Schofield e Fallon-Omis, sem fator de estresse, devem ser escolhidos. Isso aqui no momento inicial, que eles chamam de fase um, que é o momento em que a criança ainda está clinicamente muito comprometida, ela ainda não está naquela fase de recuperação, tá? Então, veja, as únicas equações que o guideline americano recomendam, e mesmo assim com ressalvas, são as equações de Schofield e Fallon-Omis, sem acrescentar qualquer fator. Bom, tá, Jaque, mas eu uso Harris Benedict, eu uso as DRIs. Não. Em terapia nutricional e em UTI, mas basicamente em crianças em terapia nutricional, Harris Benedict e DRIs não devem ser usadas, né? Outras equações subestimam ou superestimam com implicações clínicas. Então, eles estão sugerindo seguir essas duas aqui. Qual que é o objetivo energético, né, de oferta energética para as crianças, né? Nós já falamos sobre isso, 2/3 das necessidades energéticas têm que ser alcançadas até o final da primeira semana de internação e deve-se acompanhar de perto os déficits energéticos e proteicos para evitar piores desfechos clínicos. Qual que é a recomendação mínima de proteína para crianças críticas em terapia nutricional? Bom, agora nós vamos falar de proteína. Agora nós vamos começar a definir o que seria a faixa considerada aí, né, hiperproteica. Então, a necessidade mínima, né, pelo menos aí para crianças até os 3 anos, se não me falha a memória, depois a gente vai falar disso um pouco mais para frente, é 1,5 grama por quilo por dia. Ou seja, isso é o mínimo. Você tem que dar esse mínimo para a criança no início, tá certo? E aí você vai gradualmente, né, evoluindo para chegar na quantidade final dentro aí dessa faixa considerada hiperproteica. Tá, Jaque? Qual que é a faixa final? Aguenta aí que eu vou mostrar, né? Bom, valores acima do mínimo, né, acima desse mínimo, poderiam garantir o balanço nitrogenado positivo, né? Porque algumas crianças e bebês podem precisar bem mais do que 1,5 grama por quilo por dia. Portanto, esse aqui é o começo, tá certo? Ah, mas a gente tem que lembrar que quando, e eu vou falar disso mais para frente, quando você dá muito além do que a criança precisa, isso pode ter repercussões clínicas também. Bom, qual que é a oferta de proteína ótima? A melhor estratégia para a oferta de proteína ótima, né? Deve ser, bom, a oferta proteica deve ser garantida o mais precocemente possível. Olhando essas recomendações do guideline americano e voltando para o nosso caso clínico, o que que a gente percebe? Será que a equipe seguiu essas recomendações para o nosso caso clínico? Bom, a equipe atendeu a pelo menos 3 das recomendações. Essa primeira, né, porque a criança foi avaliada dentro das 48 horas, a criança teve seu estado nutricional determinado por esses parâmetros, apesar de não ter sido usado o SCORZ. A criança, o gasto energético foi predito pela equação de Schofield, mas vocês se lembram que a equipe usou também a equação de Holiday-Seeger. E aí, o nutricionista fez uma média. E, na verdade, os guidelines dizem que outras equações, incluindo a Holiday-Seeger, não devem ser utilizadas em pacientes de terapia nutricional, porque corre o risco de você ofertar muito mais do que a criança precisa na fase aguda. E na fase aguda é importante que ela receba o basal. E as fórmulas que se aproximam mais do basal são Holiday-Seeger e Fallon-Omis sem fator de estresse. Então, assim, vamos considerar uma setinha amarela, que significa a equipe atendeu mais ou menos essa recomendação, né? Aqui nós já temos uma seta vermelha.
né? A criança não atingiu 2/3 da necessidade até o final da primeira semana. Infelizmente, estava longe disso, né? Uma outra seta vermelha. A criança não estava recebendo o mínimo de proteína, que era 1,5 grama, quando, né, ela foi avaliada. E aqui, né, uma outra seta vermelha, né, porque a oferta proteica não foi garantida. Certo? Então, vamos considerar que a equipe atingiu mais ou menos aí o que seria 3 recomendações, né? De todas essas que nós vimos aqui do guideline. Bom, tem mais, né? Então, vamos responder essa pergunta, né? Como deve ser a oferta, né? Para que essa criança receba essa proteína, né? A recomendação da quantidade de proteína considerada ótima para melhor evolução clínica ainda não foi estabelecida. Nós temos sugestões, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tanto na fase aguda, quanto na fase intermediária, quanto na fase avançada. Nós vamos saber de quanto até quanto nós temos que dar de proteína por quilo por dia. O mínimo nós já vimos, né? Mas nós vamos discutir isso tanto para prematuro quanto para né, bebês a termo, né? E para crianças e adolescentes, tá certo? Mas o fato é que aquilo ali é baseado em observações clínicas. A gente ainda não tem, né, um parâmetro para dizer, você tem que atingir 3 gramas de proteína por quilo, porque existe um número muito grande de publicação nesse sentido. Não, isso não é verdade, tá? Vocês verão que é recomendado atingir 3 gramas, 3,5, dependendo da idade da criança, mas isso não significa que está pautado em uma série muito grande de estudos muito bem delineados do ponto de vista experimental, tá certo? Mas uma coisa que já está determinado é que não se deve recomendar guia pelas não se deve seguir a recomendação proteica pelas DRIs, do tipo, eu vou pegar lá, sei lá, 15%, 20%, no máximo 25% do valor energético total, que é o que as DRIs recomendam, e vou fazer esse cálculo para poder chegar no valor da proteína que eu quero. Não façam isso, porque isso não é recomendação para paciente em terapia nutricional. Beleza? Paciente crítico em terapia nutricional. Bom, a nutrição enteral é uma terapia passível de ser, né, ofertada em pacientes críticos? A nutrição enteral é sim a terapia de primeira escolha por ser segura em pacientes cirúrgicos ou pacientes da clínica médica e naqueles que recebem medicações vasoativas. Vou falar mais sobre isso ao longo das aulas. Quais são as limitações e barreiras? Atraso no início, interrupções e jejuns prolongados, né? Interrupções devem ser minimizadas. Quais são os benefícios da nutrição enteral? São inúmeros, né? Integridade e motilidade da mucosa gastrointestinal, né? Principalmente se você inicia essa nutrição enteral nas 24, 48 horas, e se você fornece 2/3, até 2/3 até o final da primeira semana. Tudo isso está associado a todo tipo de melhora evolução clínica que nós já falamos ao longo da aula aqui. Qual que é o método, o melhor método para você avançar a nutrição enteral em pacientes em terapia nutricional, pacientes críticos? Bom, o guideline americano recomenda uma abordagem algorítmica, né? Ou uma abordagem baseada em protocolos para avançar a nutrição enteral, que deve incluir suporte à beira do leito para detectar e manejar a intolerância e a adequada taxa de aumento da oferta de nutrição enteral. Então, veja, é fundamental que toda a equipe seja avisada, né, de quando ela deve iniciar, quando ela deve pausar, se ela deve pausar, baseado em que critérios, tudo isso através de protocolos. E esses protocolos, de preferência, devem estar e devem ser ticados ou à beira do leito por toda a equipe, né, ou deve estar nos prontuários eletrônicos, tá certo? Qual que é o papel da equipe de terapia nutricional ou de um nutricionista dedicado na otimização da terapia nutricional?
sem dúvida, a equipe de terapia nutricional com um nutricionista trabalhando na UTI é recomendado para efetivar a terapia nutricional. Se você não tem uma equipe de terapia nutricional no seu hospital, o ideal é que você tivesse um nutricionista específico para terapia nutricional. Ah, Jaque, aqui no meu hospital sou só eu para Deus e o mundo, incluindo a questão administrativa. Bom, então, de fato, nós vamos ter um problema e as nossas crianças estarão, as crianças críticas em terapia nutricional, estarão em um risco muito maior de morbimortalidade. E é importante que você comunique isso para o diretor clínico e que insista com a contratação, porque é fundamental que a gente tenha, né, não só uma equipe de terapia nutricional, mas nutricionistas dedicados à terapia nutricional. Qual que é a melhor via de oferta da nutrição enteral? Gástrica ou, né, pós-piloro, ou no intestinal, né? Não existem estudos suficientes. Eles recomendam que a gástrica seja a primeira escolha e a pós-pilórica nos casos de intolerância e risco de aspiração. Então, não tem dados suficientes para decidir também se a nutrição deve ser contínua ou intermitente. Então, ainda não existe consenso. Aí vai do consenso da equipe, tá? E da evolução clínica da criança. Quando deve começar a nutrição enteral, né? A nutrição enteral deve ser iniciada entre 24 a 48 horas em pacientes elegíveis e abordagens baseadas em algoritmos ou protocolos devem ser adotados para progressão. Então, importante, nutrição enteral deve ser iniciada dentro das 48 horas, entre 24 e 48 horas. Fundamental, certo? Qual que é a indicação para, né, o tempo de otimização da nutrição parenteral em crianças críticas em terapia nutricional? Olha que interessante. O Guideline de Meta e colaboradores, Guideline americano de 2017, diz o seguinte: não recomendamos o início da nutrição parenteral dentro de 24 horas de internação. E nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos mostrar que a boa parte dos guidelines não recomenda a nutrição parenteral, principalmente para paciente crítico de UTI pediátrica, na primeira semana. Nós vamos falar um pouco mais disso lá para frente. Bom, vamos ver se a equipe seguiu essas recomendações do guideline americano para o nosso bebezinho. Ele atendeu, a equipe atendeu mais ou menos 4 das recomendações. Quais são elas? A recomendação da quantidade de proteína considerada ótima para melhor evolução clínica não foi estabelecida, mas não recomendam guiar pelas DRIs. Bom, a nossa equipe, quando foi fazer o cálculo da recomendação proteica, ela não considerou as DRIs. Ela considerou realmente o mínimo como 1,5. Porém, isso o cálculo, tá certo? E aqui, ó, essa recomendação é em relação ao cálculo, tá certo? Ela fez o cálculo correto. Infelizmente, a criança ainda não estava recebendo, mas o cálculo estava correto. Bom, essa aqui ela atendeu mais ou menos, né? Porque a nutrição foi sim, a nutrição enteral foi instituída dentro das 24 e 48 horas para o nosso bebê. Mas o nosso bebê não estava recebendo 2/3 do que ele precisava na primeira semana. Bom, a equipe de terapia nutricional aqui atende mais ou menos, porque o hospital o HC Criança não tem uma equipe de terapia nutricional para pediatria, mas tem um nutricionista que vai avaliar, né? Então, atendeu aqui mais ou menos. A nossa criança estava recebendo, se não me engano, sondagem gástrica, né? Então aqui estava ok, e estava recebendo nutrição intermitente. Não, minto, acho que na prática ele estava recebendo a nutrição 5 ml, estava intermitente, porém controlado por bomba de infusão. Então a criança atendeu esse quesito. Esse outro aqui, a equipe, não a criança, a equipe atendeu mais ou menos, né? A nutrição enteral foi iniciada com 24 a 48 horas, né? Porém, naquele momento, né, isso foi em 2018, naquele momento, a equipe de terapia nutricional
minto, a equipe da pediatria ainda não tinha um protocolo estipulado, um algoritmo para toda a equipe tomar a decisão, né? Então, seguiu mais ou menos. Então, se você somar tudo isso daqui, e aqui, ó, nesse último aqui, a equipe não seguiu, porque a nossa criança estava com nutrição parenteral. Ela começou com nutrição parenteral bem precoce também, tá? Então, se você for olhar, né, na ponta da língua, cada uma dessas recomendações aqui, fazer um resumo, uma somatória, é como se a equipe tivesse seguido mais ou menos 4 das recomendações, né? Bom, ainda tem mais. Qual que é o papel da parenteral suplementando uma nutrição enteral inadequada? O que que o guideline americano fala? Não se sabe ainda o papel da nutrição parenteral como suplemento da nutrição enteral. Se o paciente estiver tolerando a nutrição enteral, a recomendação é mantê-la e evoluir o mais rápido possível para que a gente possa evitar a nutrição parenteral. Então, é aquela ideia de evoluir, né, ao final da primeira semana, pelo menos 2/3. Caso precise de suplementação da nutrição enteral pela parenteral, o esquema deve ser individualizado. Baseado em um estudo randomizado, clínico controlado, a nutrição parenteral foi avaliada como você deve atrasar em uma semana em pacientes que têm um estado nutricional adequado ou um baixo risco de subnutrição. Naqueles que não podem receber nenhuma nutrição enteral na primeira semana e ou são subnutridos, a nutrição parenteral deve ser usada como suplemento na primeira semana. Então, vocês observem que... e aqui fala sobre a imunonutrição, né? Se os imunonutrientes, glutamina, arginina, né, as vitaminas antioxidantes devem ser, né, aumentadas, ofertadas aí em pacientes críticos em terapia nutricional. Eles dizem, imunonutrição não está recomendada. Bom, então veja, a nossa criança basicamente atende a 2 das recomendações. Por que que eu estou dizendo que ela atende a 2 das recomendações? Eu falei lá atrás, nesse slide aqui, que a criança não atendeu esse quesito, a criança não, a equipe, né? De que não recomenda a nutrição parenteral dentro das 24 horas. Porém, o guideline fez uma ressalva. Ele disse: se a criança está subnutrida, ou se você não está conseguindo efetivar a nutrição enteral, a parenteral ela é bem-vinda na primeira semana. E foi o que aconteceu com a nossa criança. Então, por isso, agora, né, aquela indicação da parenteral, por conta dessa ressalva do guideline, faz sentido. E a nossa criança atende também, porque ela recebeu uma nutrição enteral e elementar, mas que não tinha imunonutrientes. Então, ela atendeu a esse quesito aqui. Bom, essa parte aqui é a parte que nós vamos começar na próxima aula, onde nós vamos basicamente comparar ou mostrar o guideline europeu. Então, veja, até o momento eu mostrei para vocês os principais aspectos do guideline americano. Claro que vocês têm isso lá no material complementar, vocês vão poder ler e aprofundar, né? Mas a partir da segunda aula, nós vamos olhar o guideline europeu e depois fazer uma comparação entre os dois, tá certo? Então, na verdade, eu vou aqui encerrar, né, interromper a nossa primeira aula, certo? Agradecendo vocês, né, e espero que vocês estejam aí anotando as dúvidas para que a gente possa discutir no plantão de dúvidas, né, ao vivo. Então, por favor, anotem, prestem bastante atenção e vamos discutir isso, né, as dúvidas no plantão de dúvidas. Eu encerro aqui essa aula, agradecendo de coração o tempo aí de vocês. Deixa eu primeiro interromper a gravação e até logo.